Foi. Olá, alunos do canal Civil com 10. Hoje os professores aqui do nosso canal vão estar tratando de um tema muito relevante para o direito civil, que são as modalidades contratuais. Mas nessa videoaula específica nós trataremos do contrato de depósito. Antes de dar início às noções introdutórias, é importante que vocês já vão se inscrevendo no canal, dando o seu like para não acabar esquecendo depois. Vamos começar aqui com as noções básicas, elementares do contrato de depósito. Conceito: é um negócio jurídico por meio do qual uma das partes, o depositante, transfere um bem imóvel para um terceiro, o depositário, para que este guarde, conserve e posteriormente o restitua. Essa espécie contratual ela é baseada principalmente na confiança, porque o depositante, sem perder a propriedade daquilo que lhe pertence, ele transfere para um terceiro o poder de fato sobre uma coisa que não poderá utilizá-lo. Esse terceiro, que é o depositário, ele não tem livre disponibilidade do bem imóvel, senão quando expressamente autorizado pelo depositante, que não deixa de ser o seu proprietário. Dentro das características do contrato de depósito, assim como vários contratos, existem muitas características diferentes. Em regra, o contrato de depósito é um contrato unilateral, pois gera obrigação somente para uma das partes, que é o depositário, o dever de guardar, conservar e restituir. Poderá ser bilateral quando as partes, desde o início, pactuem uma remuneração ao depositário por esse encargo que ele está realizando. Quando for celebrado na modalidade gratuita, será um contrato unilateral, pois somente uma das partes experimentará benefício, nesse caso o depositante. Quando celebrado na modalidade bilateral, em que o depositante não só tem o dever de guardar, conservar e restituir, também terá o direito à remuneração, será um contrato oneroso, pois ambas as partes realizarão despendimento patrimonial. O contrato de depósito ele não é um contrato consensual quanto à sua origem, ela é um contrato real. Os contratos reais são aqueles que se tornam perfeitos e acabados com a entrega do bem. Esse contrato aqui ele só vai se considerar existente quando ocorrer a tradição do bem imóvel. Então, nos contratos reais, como o contrato de depósito, a tradição é elemento de existência e não de eficácia. Mas dizer que o contrato de depósito ele é um contrato real não significa que ele produz efeitos reais. Essa pactuação específica do contrato entre o depositante e o depositário não transfere a propriedade do bem imóvel ao terceiro que guarda o bem, ou seja, ele não produz efeitos reais, efeitos de transferir a propriedade. Com relação à formalidade exigida para a sua celebração, a lei, apesar de não exigir que ele seja celebrado de forma escrita, ela exige que a comprovação da existência desse contrato se dê por escrito. Em seu artigo 646, o Código Civil estabelece que o depósito voluntário prova-se-á por escrito. Então, a solenidade é exigida como meio de comprovação. Agora, os outros professores darão continuidade na explicação do conteúdo. Agora vamos dar continuidade às partes e objetos do contrato de depósito, onde as partes são simples. É o depositante e o depositário. O depositante ele confia o seu bem imóvel ao depositário, onde o depositário recebe sob custódia o bem e o resguarda até que o depositante venha e o reclame. E uma observaçãozinha simples, mas que precisa ser feita. Contrato de depósito não é contrato de empréstimo, pois o depositário não pode se utilizar do bem a ele resguardado e nem vendê-lo, pois será ele iniciado a pagar perdas e danos. E também, uma questãozinha. O contrato de depósito pode ser alvo de objeto fungível e consumível? Sim. No artigo 645 do Código Civil, ele diz que sim, pois o contrato de depósito fungível e consumível, ele pode sim ser depositado e deixado à confiança do depositário, e se esse objeto se perecer ou se acabar, o depositário terá ele que restituir o mesmo bem, de quantidade, qualidade e quantidade. E artigo 630, objeto fechado.
O objeto, quando ele é entregue fechado, selado, todas as maneiras que ele é entregue fechado, que não possa o depositário ele abrir, aí sim, ele atende todos os requisitos do artigo 630 e o depositário ele terá que manter o bem daquela maneira. Não pode abrir e não pode fazer nada. Resguardando o Código Civil. Artigo 636. Esse eu vou ler, porque ele é um pouco extenso. Artigo 636. O depositário que por força maior houver perdido a coisa do depositada e receber outra em lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Aí o Código Civil tratando sobre perder o objeto. Artigo 637 fala sobre o herdeiro do depositário que de boa fé vende o objeto que ainda não foi reclamado pelo depositante. Aí o Código Civil trata essa situação como o depositante entra contra uma ação de restituição de bem, onde ele entra com a ação, o depositário, que é o herdeiro que vendeu o bem, assiste o depositante reclamar o bem e que o terceiro que comprou o bem terá que devolver ao depositante e o depositário, que no caso é o herdeiro, terá apenas que assistir essa ação. E com isso encerro a minha parte de partes de contrato de depósito e objetos. É isso. Daremos continuidade agora ao contrato de depósito. Falaremos sobre as espécies de depósito. Elas são 4: depósito convencional, depósito necessário ou obrigatório, depósito judicial e depósito das bagagens dos hóspedes ou dos viajantes. Bom, o depósito convencional é aquele no qual o depositário guarda objeto móvel até que o depositante o reclame. Resulta da vontade das partes e não da obrigatoriedade da lei. Não vou aprofundar muito nesse, pois o professor João Mateus já havia falado. O outro depósito é o depósito judicial, que resulta de uma sentença ou de uma decisão judicial, como na consignação em pagamento. Como, por exemplo, em uma das suas hipóteses, quando o credor não puder ou sem justa causa não receber o pagamento. E aí o devedor que fizer a consignação em pagamento se exonera da obrigação. O outro depósito é o necessário ou obrigatório. Ela se subtipifica em legal e miserável. O legal, ele é resultante é o depósito resultante da obrigatoriedade da lei. Como, por exemplo, no artigo 169, inciso 2 do Código Penal, que diz: o sujeito que achar coisa alheia perdida fica obrigado a ir à delegacia de polícia a depositar o bem, sob pena de incorrer no crime de apropriação indébita de coisa achada. O outro é o depósito miserável, que é o que se efetuar por ocasião de alguma urgência, como incêndio, inundação, náufrago. E isso, né, gente, é claro que essa referência ela é meramente exemplificativa, tendo em vista que o legislador não tinha como saber todas as situações fáticas, ficando assim a critério do julgador detectar a situação de calamidade. Um exemplo por exemplo, o sujeito que tem sua casa inundada e ele é obrigado a entregar seus bens ao seu vizinho, o qual não teve sua casa inundada pela água. É importante lembrar que o depósito necessário, ele não se presume gratuito, ou seja, o depositário, ele pode vir a receber uma remuneração, principalmente se ele tiver algum prejuízo, mas não é estipulado nenhum preço, tendo em vista esse espírito solidário do depositário. É importante lembrar que, o que está previsto no artigo 648, que o depósito a que se refere o inciso 1 do artigo anterior, qual seja esse, reger-se-á pela disposição da respectiva lei e no silêncio da deficiência dela,
concernentes ao depósito voluntário, ou seja, ao depósito necessário, aplicar-se-á subsidiariamente as regras do depósito voluntário. E é importante ressaltar a importância do parágrafo único, que diz que o depósito de calamidade, o depósito miserável, poderá se provar por qualquer meio de prova. E isso, né, gente, se dá pela situação de emergência, de urgência da situação. O próximo depósito, e a última espécie, é o depósito das bagagens dos viajantes ou dos hóspedes. Esse depósito, ele é oneroso e inclui na hospedagem. O hospedeiro, por ser considerado depositário, ele fica responsável pelos possíveis danos causados ao bem do depositante, como pelos furtos e roubos causados pelos seus empregados ou pelos seus admitidos no estabelecimento. Adquiridos são qualquer pessoa que tem acesso às disposições do estabelecimento, seja um mero prestador de serviço, como um encanador. Quando ele fala furto e roubo, essa referência aqui é meramente taxativa, tendo em vista que o objetivo da norma é proteger o patrimônio do hóspede de forma geral. Aqui essa relação hóspede e hospedeiro é uma relação de consumo, ou seja, independente de culpa e dolo, o hospedeiro responde tendo em vista que é uma responsabilidade objetiva. Só tem um caso que a lei excepciona essa responsabilidade objetiva, que é no caso quando ele não podia evitar a situação. Essa situação, deixa eu pegar aqui para ler. Se provar aqui, cessa nos casos do artigo antecedente a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais ao viajante ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Ou seja, só em caso de quebra do nexo causal, como culpa exclusiva do hóspede, caso fortuito ou força maior, o depositário se isenta de tal obrigação. Por exemplo, um assalto à mão armada, quando o hospedeiro ele já tomou todas as diligências em relação ao estabelecimento e, mesmo assim, ele não será isento. E só para lembrar que o ônus da prova cabe ao estabelecimento do hoteleiro. Muito boa noite. Nós iremos analisar agora a questão das obrigações geradas a partir do contrato de depósito. De início, é válido ressaltar que o contrato de depósito ele se assemelha muito mais a um contrato unilateral, pelo fato de haver mais obrigações ao depositário e poucas obrigações, ou quase nenhuma, ao depositante. Na verdade, não são obrigações de fato, mas é bem reduzido em relação ao depositário. Primeiro de tudo, o depositante e depositário. Depositante são aqueles que entregam aquilo que lhe pertence àquele que vai receber. Esse, por sua vez, é o depositário. Embora seja um contrato geralmente unilateral, em alguns casos pode ser bilateral. Por exemplo, em contratos que haja onerosidade. Isso é o que está dizendo a lei, o artigo 628 do Código Civil, quando ele diz: o contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário praticar por profissão. Ou seja, é um contrato gratuito, mas que pode ser oneroso dependendo das situações concretas. Em relação ao depositário, aquele que recebe deve, óbvio, zelar pelo objeto que lhe foi confiado. É uma questão, antes de mais nada, de confiança. Não se faz um contrato desse se não houver confiança na pessoa. Segundo, em casos de deterioração ou perda daquele objeto que lhe foi confiado, o depositário deve ressarcir o depositante na medida de sua perda. Se o depositário tornar-se incapaz, seu representante legal pode devolver a coisa, nomear terceiro, depositar o objeto. Nesse caso aqui, por algum motivo de força maior,
Se o depositário, que em primeiro foi confiado o objeto, ele se tornar incapaz por algum motivo, por alguma questão de doença ou morte ou alguma coisa assim, o seu representante legal, que será geralmente um pai, um filho, um esposo, ele pode devolver a coisa ao depositante, nomear terceira pessoa para lhe confiar esse objeto, que também é bom que seja de objeto de confiança do depositante, ou ele pode depositar o objeto em locais públicos preparados justamente para essa situação. Ao depositante, cabe a ele receber a coisa depois do fim da entrega e resolver a obrigação. Também ele deve ressarcir o depositário em caso de prejuízo causado por manutenção feita sobre o objeto. Esse prejuízo aqui aconteceu sobre o depositário e aconteceu por causa de algum prejuízo que ele teve em relação a alguma situação que o fez usar de seus recursos para garantir que o objeto que lhe foi confiado não seja deteriorado ou perdido. E isso, claro, sem culpa do depositário. Por fim, sempre quando há a perda de um objeto nesse contrato de depósito, se houver culpa do depositário, ele, obviamente, como foi dito aqui, ele deve ressarcir o depositante. Por fim, nós devemos ter em mente que, nos casos em que se deve ressarcir o depositante por algum caso de perda ou dano, há situações em que esse ressarcimento não precisa acontecer. Se por um motivo de força maior ou alguma coisa que ocorra sem a culpa do depositário, o objeto se perder, ele não é obrigado, pois já que não é culpa dele, a ressarcir o depositante da perda que houve ou deterioração. Além disso, o artigo 650 do Código Civil nos diz que cessa a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Nesse caso específico, se trata das situações em que você viaja a algum lugar e na pousada você deixa seus objetos pessoais. E lá acontece alguma coisa, alguma eventualidade que você perde os seus objetos. Nesse caso aqui concreto, como o artigo está dizendo, ele deve se analisar se houve ou não culpa daqueles que deveriam guardar, zelar pelo seu objeto. Se acontecer de não haver culpa desses que deveriam do depositário no seu objeto, se eles não tiverem culpa, ou por motivo de ter acontecido uma eventualidade, motivo de força maior, ou qualquer coisa, a depender do caso concreto, eles não estão também obrigados a ressarcir os danos causados. Antes de tudo, além disso, a exclusão de responsabilidade ela pode se dar, inclusive, por alguma omissão ou descuido dos próprios hóspedes, que por algum motivo fizeram com que a perda acontecesse. Então, no geral é isso e continuamos a seguir.